Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 17º dia. Hoje nós estamos começando o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. A nossa proposta é até o final do mês de janeiro. No final desse mês, no dia 30, 31, nós vamos encerrar esse livro de Êxodo. Com muita fé, com muita devoção, rezemos juntos. E essa oração é sempre, naturalmente, também pedindo o Espírito Santo, pedindo que Deus nos ilumine, que a palavra de Deus produza frutos na nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, nós terminamos ontem o livro de Gênesis e vocês se recordam que nós tínhamos 3 patriarcas principais. Nós tínhamos Abraão, nós tínhamos Isaac, nós tínhamos Jacó. Depois de Jacó nós vimos ali 12 filhos. E um desses filhos ficou responsável por aquilo que era o cuidado da parte litúrgica, cuidado da oração, cuidado da parte religiosa daquelas tribos quando entrassem na Terra Prometida. Aqui nós tínhamos a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela vai ganhar um destaque muito grande no começo ali do livro de Êxodo, porque da tribo de Levi nasceu uma pessoa aqui muito importante, a pessoa mais importante aqui de todo o Pentateuco, principalmente dos próximos 4 livros, do Êxodo, depois também de Levítico, Números e Deuteronômio. Da tribo de Levi nasceu Moisés. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, vamos fazer um resumo aqui, depois o padre vai resumindo várias vezes durante esses próximos dias, até nós terminarmos o mês de janeiro. Terminou o mês de janeiro, a nossa proposta é, terminamos o livro de Êxodo. Termina janeiro, termina Êxodo. Depois, quando nós terminarmos fevereiro nós vamos ler 3 livros. Vamos terminar fevereiro, depois nós vamos ter ali o final do Pentateuco. E aí, dia 1º de março, se Deus quiser, é um dia de resumo, um dia que nós vamos respirar um pouco. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, talvez seja o livro mais importante da Bíblia. Ali nós temos a formação litúrgica, a formação religiosa, nós temos a formação das leis. O povo já estava formado. Veja, vocês lembram disso. Aqui nós temos uma chave de leitura, precisa ficar claro. Deus, ele queria formar um povo e ele queria dar identidade a um povo. Como que ele formou um povo? Tendo 3 patriarcas. Como que ele vai dar identidade ao povo? Através de tudo aquilo que acontece no livro de Êxodo e no final de Deuteronômio. No final do Deuteronômio, Levítico, Números e Êxodo, no final do Pentateuco. Então Deus formou um povo. Agora no livro de Êxodo vai acontecer 3 coisas, 3 palavras. Nós temos libertação, nós temos aliança e nós temos tabernáculo. Essas 3 palavras, essas 3 realidades precisam estar muito claras, muito claras. Nós temos, primeiro, libertação. Depois nós temos aliança e depois nós temos tabernáculo. O que significa libertação? No final do livro de Gênesis, nós nos recordamos que o povo estava no Egito e tinha os favores do faraó. Depois, no começo do livro de Êxodo, o povo ainda está no Egito, mas eles não têm o favor do faraó. Então o povo precisa ser liberto. E aqui vai começar a libertação do povo, que é através de Moisés. E aqui já tem um detalhe interessante nesses 3 primeiros capítulos. Moisés, ele foi o libertador porque ele conhecia os 2 lados. Ele conhecia o lado do Egito, que era o lado de quem era o impositor, e ele tinha grande poder no Egito. Ele trabalhava depois ele foi como se fosse uma das filhas do faraó. Então ele conhecia o lado de quem oprimia, mas ao mesmo tempo ele era hebreu, ele conhecia o trabalho do povo.
ele conhecia o sofrimento do seu povo. E quando nós olhamos também para Moisés, aqui tem algo interessante. Moisés, ele precisa fugir para o deserto, ele vai para o deserto, depois ele fica sozinho, e aí depois que ele fugiu para o deserto, aí ele passa pela sua libertação. Então aquilo que o povo de Deus ia fazer de experiência, Moisés fez primeiro. Por que Moisés fez primeiro? Primeiro, porque ele teve dos dois lados, do lado do Egito, no sentido de quem tinha o poder, e do lado do povo de quem sofreu. E por que ele também podia ser um grande líder e ele antecipou aquilo que aconteceria com o povo? Porque ele também teve que fugir. Ele ficou com medo de ser morto. Capítulo 1 mostra que o povo sofria, o povo passava dificuldades e de repente ele viu um egípcio tratando mal os hebreus, tratando mal ali o seu povo, aqueles que eram do mesmo sangue que ele, e ele chegou e matou um egípcio. E aí, depois, 2 hebreus viram aquilo, e aí Moisés falou, ninguém viu, tudo tranquilo, não vai acontecer nada. E aí ele começou a corrigir, começou a falar para 2 hebreus, que eles não deviam brigar entre eles, e aí de repente um deles olhou para Moisés e falou, quem é você para dar ordem para nós? Você matou um egípcio ontem. Aí ele pensou, minha vida está em risco, eu vou fugir. Então, primeiro Moisés foge para o deserto. Aí depois é o povo que foge para o deserto. Moisés, com a vontade de Deus, ele é liberto desse deserto onde ele fugiu. E depois o povo também vai ser liberto do deserto. Moisés também é um grande símbolo de Jesus. Por quê? Porque quando Moisés era bebê, o faraó pediu que todos os filhos dos hebreus morressem. Por quê? Porque os hebreus estavam crescendo muito. E aí Moisés, ele também viveu aquela realidade, viveu aquela situação onde ele sabia, onde cada vez mais ele estava tendo consciência. E aqui, depois do sofrimento, da dor, de toda a perseguição, que o povo precisava de um libertador. Mas dando um passo um pouco atrás, Moisés, como todos os bebês daquela época, correram risco de vida. Quando nós vamos um pouco à frente, nós olhamos para Jesus e todos os bebês daquela época, principalmente os bebês masculinos, correram risco de vida. Depois Jesus ele sai do Egito e ele vai para a Terra Prometida, quando aquele faraó, aquele rei, na época Herodes, ele tinha morrido. O que acontece também com Moisés Moisés foge do Egito e leva depois e vai com o povo para a Terra Prometida. Nós temos aqui 2 dados interessantes em Moisés. Moisés ele faz a experiência do povo primeiro. Primeiro ele foge e ele fica no deserto. Depois é o povo que foge e fica no deserto. Nós temos também o exemplo de Jesus. Qual é o exemplo de Jesus? Na época de Jesus, todos os meninos estavam sendo mortos. Ali na época de Moisés, porque os hebreus estavam crescendo muito, todos os meninos também foram mortos. Tudo isso ajuda a conhecermos um pouco mais o livro de Êxodo, a conhecermos um pouco mais Moisés. Então o padre dizia assim, primeiro capítulo do livro de Êxodo vai contar um pouco a história do povo hebreu. Esse povo aos poucos começou a sofrer, o faraó começou a ficar com medo por 2 motivos. Um era o medo militar, porque era um povo muito grande, depois podia se voltar contra ele e até fazer uma guerra contra o Egito. Então começou a ficar com medo dos hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus são aquelas 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, que nós vimos ali no final do livro do Gênesis. Então, um dos motivos, primeiro motivo, um medo militar, e o segundo, um medo também ali, uma percepção econômica que estava perdendo dinheiro. Se o povo ficasse escravo, ele teria mais dinheiro, teria mais condições ali de fazer o seu reinado, o seu império prosperar. Então, mostra o povo sendo escravo, o povo mudando ali a sua situação no Egito, e aí depois capítulo 2 mostra o nascimento de Moisés. Moisés, ao contrário do que disse, que ele foi colocado no rio, e aí passa a cestinha no rio Nilo e vai indo até ser encontrado. Não, o texto diz que Moisés ele foi colocado num cesto e foi deixado num canto no rio. E aí vem a filha do faraó, um dia encontra aquela cesta, nasce Moisés. Capítulo muito bonito, capítulo muito interessante, e aqui tem o versículo que o padre escolhe para hoje. Esses dias, eu acho que 2 dias atrás, talvez no 15º dia, uma pessoa disse assim, padre, você esqueceu de falar o versículo que você escolheu no dia de hoje. Então,
Pode ser que um dia ou outro o padre acabe esquecendo. Hoje eu não vou esquecer. O meu versículo está lá no capítulo 3. Ontem o padre também falou. Às vezes eu posso esquecer. Foi esse versículo que eu gostei mais. Porém, quando o padre pega e lê e foca em um versículo, vocês já podem imaginar que é aquele versículo que eu gostei mais. Então no capítulo 3, nós temos ali Deus se revelando a Moisés. No capítulo 3, Deus revela o seu nome. Eu sou aquele que sou. Padre, eu sou aquele que sou, não entendi nada. Não, isso daqui é muito lindo, isso daqui é muito profundo. Deus diz, eu sou aquele que sou. Ou seja, eu não sou aquele que passou a ser, eu não sou aquele que vai começar a ser. Deus, ele é sempre presente. Deus, ele não foi criado e ele não morre, ele não termina. Deus é sempre um ato contínuo que não teve princípio e não tem fim. É o verbo ser no presente. Eu sou aquele que era, que será, que é e que vai ser para sempre. Eu sou aquele que sou. Ou seja, eu não fui criado e eu não vou deixar de existir. Então Deus, ele diz, eu sou aquele que sou. Quando Deus se revelava na sarça, aqui tem algo bonito. Moisés, ele cobriu os olhos porque ele não se via digno. São Pedro, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, quando São Pedro é chamado, ele tira as suas roupas. E ele diz assim, quem sou eu, um pecador, para capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, quem sou eu para ser chamado? Quem sou eu, Senhor, para ver um milagre como esse? Então Pedro, ele fica nu e ele fica ali praticamente envergonhado na presença de Deus. Moisés, ele cobre o seu rosto. Moisés, ele tira as sandálias dos seus pés. Existem muitas igrejas, muitos santuários, muitos lugares na Ásia, onde o padre mora, que é muito comum. As pessoas vão entrar na igreja, elas tiram o sapato, tiram o tênis para ficar descalço. Por quê? Porque na presença de Deus, nós precisamos ficar de uma forma diferente. Padre, onde já se viu? Na minha paróquia tem concreto, tem piso, não dá para tirar o sapato. Então dobra os seus joelhos, genuflexão, mira para o altar, dobra os seus joelhos. Santíssimo exposto, dobra os dois joelhos, porque nós temos alguém que ali não está mais na sarça ardente. A sarça ardente era um símbolo. Hoje nós temos o ostensório. Lá no ostensório nós temos Jesus vivo. Irmãos e irmãs, nós vamos ver quando chegar no capítulo 12, o capítulo mais importante, junto com o capítulo 20. O capítulo 12 vai falar da Páscoa, o capítulo 20 vai falar dos 10 mandamentos do Decálogo. Nós vamos perceber que tudo aquilo que vem no Antigo Testamento, que prefigura no Antigo Testamento, que é apresentado no Antigo Testamento, depois tem a sua plenitude em Jesus. O padre já disse, uma boa chave de leitura para ler a Bíblia. No Antigo Testamento nós temos o anúncio. Depois com Jesus nós temos o cumprimento. E nos dias de hoje nós temos o sacramento. Sempre foi desse jeito. Maná era o anúncio. A última ceia, a instituição da Eucaristia, o acontecimento. E a missa de hoje, o sacramento. Querido irmão, querida irmã, que Deus te ajude. Esse é o começo do livro de Êxodo. Memorize 3 palavras. Nós temos, primeiro, o padre não especificou as outras 2, porque nós vamos ver durante esses dias. Primeira delas, libertação. Do livro de Êxodo, de 1 a 18, o povo vai ser liberto do Egito. Depois de 9 a 25, acontece a aliança, tem os 10 mandamentos. Deus, ele vai fazendo um pacto de aliança com o povo. Depois do capítulo 25 até o capítulo 40, onde termina o livro, nós vamos ver o tabernáculo. Deus, ele dizendo como que vai ser a Arca da Aliança, como que o povo deveria se reunir e continuar realizando a sua liturgia para estar em unidade com ele. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Vamos adiante. Eu, se Deus quiser, eu vou até o fim. Coloque aí no comentário se você também irá. Querido irmão, querida irmã, tem uma pessoa que nos acompanha que ela grava o áudio para aqueles que não podem ler a Bíblia. E eu fiquei sabendo desse grupo de WhatsApp que ela criou, fiquei muito feliz. Então nós vamos colocar hoje, só hoje, primeiro comentário do vídeo, um grupo de WhatsApp para as pessoas que tem dificuldade de ler a Bíblia. Tem pessoas que falam, padre, a letra é muito pequena, já sou muito idoso, eu quero só ouvir. Então, se você quiser, essa pessoa ela está gravando todos os capítulos que o padre diz todos os dias. Então, é um trabalho fantástico, quero dar os parabéns. Eu não recordo o nome dessa senhora, mas que ela seja abençoada, que ela seja protegida. Então aqui vai ficar aí no primeiro comentário do vídeo. Mas por amor de Deus, agora não vai entrar todo mundo, 5 mil pessoas, 10 mil, 20 mil pessoas no grupo de WhatsApp dela. Não,
Esse grupo de WhatsApp é para quem não consegue ler a Bíblia, não consegue ler, não consegue. Quem consegue ler não serve para você esse convite. E aí nós temos também as comunidades do padre no WhatsApp, não precisa entrar em 1, 2, 3, 4. Por que o padre tem 4, 5? Porque enche uma e cria uma nova. Entra em uma só, já é suficiente. Irmão, irmã, que Deus te abençoe. Uma forma de você colaborar, além da oração, é se inscrevendo também no nosso canal. E aqueles que quiserem, nós temos um Pix, você ajuda com a manutenção do canal e também com a manutenção de vocações. O dinheiro arrecadado ajuda a manter um seminarista aqui na cidade de Macau. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, receba a bênção e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.